Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História e Interpretação de Texto aqui em nosso canal. Eu estou com a nossa série agora, a História dos Papas. E o primeiro Papa, como eu deixei na aula anterior, foi Simão Pedro, nascido em Betsaída, ali na Ásia, Galileia. Simão Pedro foi um dos escolhidos para viver na missão junto com Jesus. Ele e mais 11, foram 12 discípulos. Por que será então que Simão Pedro vira a cabeça e recebe o convite do assassino de Jesus para morar em Roma? Isso é mistério, e isso aconteceu, mistério, senhoras e senhores. Mistério. Mistério. O que é um mistério? Mistério é um culto secreto ao qual não eram admitidos senão os iniciados. Isso é mistério. É uma história cabulosa, ou seja, uma história mal contada. Por isso, Simão Pedro, que andava com Jesus, foi escolhido o braço direito de Jesus, que era um homem de missão, de paz, de amor, de comunhão, queria o bem do povo daquela região da Palestina. E depois da morte de Jesus, nessa reunião secreta com os 11 discípulos, primeiros 10, Jesus aparece como está nos evangelhos, todos os evangelhos falam isso. Desde Mateus 28, de 1 a 10, todos eles falam do primeiro encontro de Jesus com os seus 10 discípulos. Só não estava ali Tomé. E nem Judas, que tinha se suicidado. No dia seguinte, Tomé volta e Jesus, então, segundo a narrativa dos evangelhos, Jesus aparece novamente. Isso é uma história mal contada. Por que mal contada? Porque é como os senhores estão vendo agora. Todo aquele glamour lá em Roma. Todos os chefes, praticamente todos os chefes de governo do país, do mundo, está em Roma. Por quê? Envolve o quê? Poder. Poder. É o poder, senhoras e senhores. E esse poder iniciou no século, no século XVIII, no século XVIII, antes de Cristo. Todo esse poder iniciou no século XVIII antes de Cristo. Império. Olha só. Império. O Império Romano. Império Romano. Século XVIII a.C., no Império Romano, aqui no Rio Tibre, foi onde tudo iniciou. O Império Romano. De lá para cá, eles foram migrando para a África, migrou para a Ásia, a Europa inteira, e aí iniciou-se um período de quase 500 anos do Império Romano. Por isso, a morte e a ressurreição de Jesus é um mistério. A morte, Jesus existiu. A sua morte de cruz existiu. E a sua ressurreição é um mistério. É isso que eu quero que os senhores entendam aqui a partir de agora. Eu vou citar um exemplo bem claro de o que é um mistério. Do que é uma história mal contada. Né? Se fosse real a ressurreição de Jesus, Pedro nunca iria aceitar o convite do assassino de Jesus. Fosse uma história real, que Jesus tinha ressuscitado, Pedro jamais iria aceitar o convite do assassino de Jesus para ser o chefe da igreja. Isso é poder. Quando existe o poder, a imprensa se... Por que a Rede Globo está com todos os seus repórteres lá 24 horas noticiando a morte e vai anunciar o novo Papa que vem aí? Que é poder.
O Império Romano conquistou o mundo nesses 500 anos. Lugares no mundo inteiro, esse Império Romano comprou pessoas, e adquiriu bens, se dividiu bens para riqueza entre as pessoas. Isso é poder. Eu vou dar uma palhinha rapidinho aqui numa história real que aconteceu aqui no Brasil. Onde existe um mistério, uma história mal contada, você só sabe de um lado, só ouve contar essa história mal contada de um lado. Onde sua história é verdadeira, você tem prova dos dois lados. A história mal contada, você só sabe um lado, que aconteceu de um lado. Só é contada de uma parte da história, uma parte. A outra parte, ninguém sabe. Por isso a história é mal contada. A ressurreição de Jesus é uma história mal contada, é mistério. Porque não aconteceu a ressurreição. Eu vou dar uma explicação para os senhores aqui agora, o que é uma história mal contada. Os senhores estão vendo essa foto aqui desse indivíduo? Olha só. A foto desse indivíduo aqui, ó. Tá vendo? Isso foi em 2018, aqui no Brasil, lá em Minas Gerais. Esse cidadão era candidato a presidente da República e ele estava cercado em um comício com todos esses pessoal aqui, são segurança federais, militares, em volta dele. Ele está no ombro de uma pessoa lá, olha. Ele está nas costas de uma pessoa, tem um indivíduo carregando ele. Tudo ali é segurança dele. Esse cara, um penetra, um desconhecido foi ali, com toda segurança, e atingiu, segundo relatos, atingiu ele com a faca na barriga. Esse agressor não sofreu um arranhão. Essa faca não apareceu. Essa camisa não apareceu. Ele não fez exame de corpo de delito. E ninguém conseguiu falar, nenhuma imprensa conseguiu falar até hoje, abertamente, com esse agressor. Isso é uma história misteriosa, história mal contada. Se fosse uma história real, olha só, se isso fosse uma história real, todo mundo tinha, só se sabe do lado dele essa história. Que ele foi ferido com a faca, o indivíduo está lá, enfim. Mas cadê? A imprensa conseguiu falar com o agressor, apareceu a faca, apareceu a camisa, apareceu o exame de corpo de delito, ele fez o exame de corpo de delito para saber se foi uma faca, um facão, uma foice, um machado? Não. Então, isso é história mal contada. Perceberam? A mesma coisa com a ressurreição de Jesus. Pedro viveu com Jesus junto com os 12, com os 11, e esses caras aceitam ir para Roma. Como é que eu vou trabalhar com o assassino do meu pai ou do meu irmão? Então, senhoras e senhores, isso é história mal contada, isso é poder. Isso aconteceu, deu início no século XVIII a.C. e foi até a morte e ressurreição, segundo o relato de Jesus. Na próxima aula, vamos dar sequência o primeiro Papa. Por que o primeiro Papa? Por que Pedro? Por que Roma é tão rica? Um abraço, tchau, tchau. Inscreva no nosso canal, curte, compartilhe e deixe seus comentários para poder aumentar o nosso alcance. Tchau, tchau.